Capítulo 35. A Inês. A Inês viu Danyasha girar o pulso e ouviu um som como bater de asas, e então sentiu algo quicar em seu ombro. A Inês pegou a estrela prateada antes que ela pudesse cair do telhado. Ela tinha vindo preparada dessa vez. Jasper a havia ajudado a costurar parte do enchimento de um dos colchões da suíte do hotel na sua túnica e em seu colete. Anos na fazenda remendando camisas e meias o deixaram bastante hábil no manejo de uma agulha, e ela não estava disposta a servir de almofada de alfinetes para a lâmina branca novamente. A Inês saltou à frente, acelerando em direção à sua oponente, com pleno equilíbrio naquele telhado sobre o qual já tinha passado tantas horas. Atirou a estrela de volta em direção a Danyasha. A garota se esquivou facilmente. Minhas próprias lâminas nunca me trairiam assim, ralhou como se estivesse dando uma bronca em uma criancinha pequena. Mas a Inês não precisou acertá-la, apenas distraí-la. Ela gesticulou como se estivesse arremessando outra lâmina e conforme Danyasha acompanhava o movimento, a Inês pegou impulso na coluna metálica à direita, deixando o ricochete carregá-la para além de sua oponente. Ela se encolheu bastante, facas nas mãos, e cortou a panturrilha da mercenária. Em instantes, a Inês estava de pé novamente, recuando por sobre uma das colunas de arabescos da igreja, mantendo os olhos em Danyasha, mas a garota simplesmente riu. Seu espírito me traz prazer, espectro. Não consigo me lembrar da última vez em que alguém conseguiu que o primeiro sangue derramado na luta fosse o meu. Danyasha saltou para a coluna de arabesco, e agora elas estavam frente a frente, ambas com lâminas em mãos. A mercenária investiu com força, golpeando-a, mas dessa vez a Inês não se permitiu seguir os instintos que com tanto esforço havia aprendido nas ruas de Quéredan. Em vez disso, respondeu como uma acrobata. Quando o balançar da corda vem em sua direção, não tente evitá-lo, vá ao encontro dele. A Inês agachou-se para mais perto do alcance de Danyasha, como se fossem parceiras em uma dança, usando o impulso do ataque de sua oponente para desequilibrá-la. Mais uma vez, a Inês atacou com sua lâmina, cortando e abrindo a outra panturrilha da garota. Dessa vez, Danyasha sibilou. Melhor que um riso, pensou a Inês. A mercenária girou, um movimento compacto rodopiando sobre os dedos dos pés como uma adaga em sua ponta. Se ela sentiu alguma dor, não demonstrava. Suas mãos seguravam duas lâminas curvas agora, movendo-se em ritmo sinuoso enquanto perseguia a Inês ao longo da viga metálica. A Inês sabia que não poderia se lançar para aquelas lâminas. Então quebre o ritmo, disse para si mesma. Deixou Danyasha persegui-la, abandonando sua posição, recuando cautelosa pela coluna até ver a sombra de um florão alto atrás dela. Fez uma finta para a direita, incentivando sua oponente a dar um bote para frente. Em vez de compensar a finta e manter seu equilíbrio, a Inês continuou a se deixar cair para a direita. No mesmo movimento, guardou as lâminas e agarrou o florão com uma mão, voltando seu corpo para o outro lado. Agora o florão estava entre elas. Danyasha grunhiu em frustração quando suas lâminas bateram contra o metal. A Inês saltou de arabesco em arabesco, correndo pelo telhado para a mais grossa das vigas metálicas, subindo por ela para escalar as costas curvas da catedral. Era como andar sobre as barbatanas de alguma grande criatura do mar. Danyasha a seguiu, e a Inês foi obrigada a admitir que, mesmo com as duas panturrilhas sangrando, os seus movimentos eram tão suaves e graciosos quanto antes. Vai correr até voltar para a caravana, espectro? Sabe que é apenas uma questão de tempo até que isso termine e que a justiça seja feita. Justiça? Você é uma assassina e uma ladra. Eu fui escolhida para livrar este mundo de pessoas como você. Um criminoso pode estar me pagando, mas nunca tirei uma vida inocente. Essa palavra fez soar uma nota dissonante dentro de Inês. Ela era inocente? Arrependia-se das vidas que havia tirado, mas as tiraria novamente para salvar a própria vida ou a vida de seus amigos. Ela tinha roubado, tinha ajudado Casa a chantagear homens bons e maus. Será que podia dizer que as escolhas que tinha feito eram as únicas que tivera diante de si? Danyasha se aproximou, as chamas de seu cabelo reluzentes contra o céu azul.
sua pele quase do mesmo tom de marfim que suas finas roupas. Em algum lugar muito abaixo de seus pés, o leilão continuava na catedral, seus participantes alheios à batalha que era travada acima deles. Ali, o sol reluzia forte como uma moeda recém-fabricada, e o vento fluía pelas espinhas e pináculos do telhado em um gemido sussurrante. Inocência. Inocência era um luxo, e a Inês não acreditava que os santos a exigiam. Ela sacou suas facas mais uma vez. Sankt Vladimir, Sancta Alina, protejam-me. São adoráveis, disse Danyasha, e puxou 2 lâminas longas e retas das bainhas na sua cintura. Darei para a minha nova faca um cabo usando o osso de sua tíbia. Será uma honra para você me servir na morte. Jamais servirei a você, disse a Inês. Danyasha atacou. A Inês permaneceu próxima, usando cada oportunidade para manter-se dentro da guarda da mercenária e negar a ela a vantagem do seu alcance mais longo. Ela estava mais forte do que quando se enfrentaram no fio, descansada, bem alimentada, mas ainda era uma garota treinada nas ruas, não nas torres de algum monastério Shu. O primeiro erro de Inês foi um recuo lento. Ela pagou por isso com um corte profundo no bíceps esquerdo. Ele atravessou o acolchoado de seu colete e tornou difícil manter uma boa pegada na lâmina com a mão esquerda. Seu segundo erro foi colocar força demais em um golpe para o alto. Inclinou-se demais e sentiu a faca de Danyasha raspando em suas costelas. Foi um corte superficial dessa vez, mas foi por pouco. Ela ignorou a dor e concentrou-se em sua oponente, lembrando-se do que Caso lhe tinha dito. Procure pelos sinais, todo mundo tem um. Mas os movimentos de Danyasha pareciam imprevisíveis. Saía-se igualmente bem com a mão esquerda ou direita. Não se apoiava mais em apenas um pé e esperava pelo último momento para atacar sem dar qualquer indicação prévia de suas intenções. Ela era extraordinária. Ficando cansada, Espectro? A Inês não disse nada, conservando energia. Embora a respiração de Danyasha parecesse clara e regular, a Inês podia sentir a sua própria se arrastando um pouco. Não era muito, mas era o suficiente para dar a vantagem à mercenária. Então ela percebeu um minúsculo soluço no peito de Danyasha, seguido de um golpe. Um soluço e então mais um golpe. O sinal estava na sua respiração. Ela inspirava profundamente antes de um ataque. Ali, a Inês esquivou-se para a esquerda, atacou rapidamente, uma investida veloz no flanco de Danyasha. Ali, a Inês atacou novamente, e sangue surgiu no braço de Danyasha. A Inês recuou, esperou enquanto a garota avançava. A mercenária gostava de esconder seus ataques diretos com outros movimentos, o giro de suas lâminas, um floreio desnecessário. Isso tornava-a difícil de ler, mas ali, a inspiração rápida, a Inês agachou e varreu sua perna esquerda em um arco amplo, tirando o equilíbrio da mercenária. Essa era sua chance. A Inês levantou-se rápida, usando seu impulso para o alto e a queda de Danyasha para empurrar sua lâmina sob a proteção de couro no externo da garota. A Inês sentiu sangue em sua mão quando arrancou a faca e Danyasha soltou um grunhido de choque. A garota encarava agora, segurando o peito com uma mão. Seus olhos se estreitaram. Ainda assim, não havia medo ali, apenas um ressentimento duro e intenso, como se a Inês tivesse arruinado uma festa importante. O sangue que você derrama é o sangue de reis, disse Danyasha fervendo de raiva. Você não é digna de tal presente. A Inês quase sentiu pena dela. Danyasha realmente acreditava ser a herdeira Lantsov, e talvez ela fosse. Mas não era esse o sonho de toda garota? Acordar e descobrir que era uma princesa, ou abençoada com poderes mágicos e um destino grandioso? Talvez houvesse pessoas que quisessem essa vida. Talvez essa garota fosse uma delas. Mas e quanto ao resto de nós? E as fulanas e cicranas, as garotas invisíveis? Aprendemos a erguer a cabeça como se vestíssemos coroas. Aprendemos a extrair mágica do ordinário. Era assim que você sobrevivia quando não tinha sido escolhida, quando não havia sangue real em suas veias, quando o mundo não lhe dava nada, e mesmo assim você exigia alguma coisa dele. A Inês levantou uma sobrancelha e lentamente limpou o sangue de reis nas suas calças.
Danyasha rosnou e avançou na direção de Inês, cortando e golpeando com um braço, o outro pressionando a ferida, tentando estancar o sangramento. Ela obviamente tinha sido treinada para lutar com apenas uma mão, mas nunca teve de lutar com um ferimento, Inês percebeu. Talvez os monges tenham pulado essa lição. E agora que estava ferida, seu sinal era ainda mais evidente. Elas haviam se aproximado da ponta da viga principal da igreja. O arabesco estava solto em alguns lugares ali, e a Inês ajustou seu equilíbrio apropriadamente, agora esquivando-se facilmente das investidas de Danyasha, balançando para a direita e para a esquerda, aproveitando pequenas vitórias, um corte aqui, um golpe ali. Era uma guerra de desgaste, e a mercenária estava perdendo sangue rapidamente. Você é melhor do que tinha imaginado, disse Danyasha arfando, surpreendendo a Inês com a confissão. Seus olhos estavam opacos de dor. A mão no externo estava molhada e vermelha. Ainda assim, mantinha-se ereta, seu equilíbrio firme, enquanto se encaravam a mero metro uma da outra, apoiadas na viga alta de metal. Obrigada, disse a Inês. As palavras soavam falsas na sua boca. Não há vergonha em encontrar uma oponente valorosa. Significa que existe mais a aprender. Um bem-vindo lembrete para buscar a humildade. A garota abaixou a cabeça, embanhou sua faca, colocou um punho sobre o coração em uma saudação. A Inês esperou alerta. Será que essa garota estava falando sério? Essa não era a forma como as lutas no Barrow terminavam, mas a mercenária claramente seguia seu próprio código de conduta. A Inês não queria ser forçada a matá-la, não importa o quão desalmada ela parecesse. Eu aprendi humildade, disse Danyasha, a cabeça abaixada. E agora você vai aprender que alguns foram feitos para servir e outros foram feitos para mandar. Ela levantou o rosto abruptamente, abriu a palma da mão e assoprou com força. A Inês viu a nuvem de pó vermelho e tentou desviar o rosto, mas era tarde demais. Seus olhos estavam ardendo. O que era aquilo? Não importava, estava cega. Ela ouviu o som de uma lâmina sendo empunhada e sentiu o corte da faca. Cambaleou para trás ao longo da viga, lutando para manter o equilíbrio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto tentava limpar o pó dos olhos. Danyasha era apenas um borrão na sua frente. A Inês manteve a lâmina esticada à frente, tentando criar distância entre elas, e sentiu a faca da mercenária cortar seu antebraço. A lâmina caiu dos dedos de Inês e quicou no telhado. Sanctalina, proteja-me. Mas talvez os santos tivessem escolhido Danyasha como porta-voz. Apesar das preces e penitência de Inês, talvez o julgamento finalmente tivesse chegado. Eu não me arrependo, ela se deu conta. Tinha escolhido viver livremente como uma assassina em vez de morrer silenciosamente como escrava, e não se arrependia disso. Iria ao encontro de seus santos com o espírito pronto e torcia para que eles a recebessem. O próximo corte foi nas articulações dos seus dedos. A Inês deu outro passo para trás, mas sabia que o espaço estava acabando. Danyasha iria empurrá-la para além da borda. Eu te disse, espectro, eu sou destemida. Meu sangue flui com a força de cada rainha e conquistadora que veio antes de mim. O pé de Inês pegou na ponta de um dos arabescos de metal e então ela entendeu. Não possuía o treinamento ou a educação de sua oponente ou suas roupas brancas e finas. Ela nunca seria tão impiedosa e nem queria ser, mas conhecia aquela cidade pelo avesso. Era a fonte de seu sofrimento e o campo de testes para a sua força. Gostasse ou não, Quererdan, brutal, suja, sem esperanças, tinha se tornado seu lar. E ela o defenderia. Ela conhecia os seus telhados do mesmo modo que conhecia as escadas da Ripa, que rangiam da forma que conhecia os paralelepípedos e becos da Aduela. Conhecia cada centímetro daquela cidade como um mapa do seu coração. A garota que não conhece o medo, disse a Inês ofegante, enquanto a forma da mercenária balançava na sua frente. Danyasha se curvou. Adeus, espectro. Então conheça o medo agora antes de morrer. A Inês deu um passo para o lado, equilibrando-se em um pé, enquanto a bota de Danyasha descia em um pedaço solto de arabesco. Se a mercenária não estivesse sangrando, talvez tivesse prestado mais atenção no terreno. Se não estivesse tão ansiosa, poderia ter se endireitado.
mas em vez disso ela escorregou, caiu para a frente. A Neige enxergou Danyasha através do borrão de suas lágrimas. Ela ficou surpresa por um instante. Uma silhueta contra o céu, dedos do pé procurando apoio, braços esticados sem nada para agarrar. Uma dançarina pronta para saltar, olhos arregalados e boca aberta de surpresa. Mesmo agora, naquele seu último momento, ela parecia a garota de uma história, com um destino grandioso. Era a rainha sem piedade, uma figura esculpida em marfim e âmbar. Danyasha caiu silenciosamente, disciplinada até o fim. A Inês espiou cautelosamente por sobre a lateral do telhado. Lá embaixo as pessoas gritavam. O corpo da mercenária estava caído como uma flor branca em um campo vermelho cada vez maior. Que traga mais do que sofrimento na sua próxima vida, a Inês murmurou. Ela precisava sair dali. A sirene ainda não tinha soado, mas a Inês sabia que estava atrasada. Jasper estaria esperando. Correu pelo telhado da catedral, voltando pelo dedão de Gessen até a capela. Agarrou a corda de escalada e o rifle de Jasper onde os havia enfiado, entre duas peças de arabesco. Enquanto escalava o domo e abaixava a cabeça para olhar a capela laranja, só podia rezar para que não estivesse atrasada demais. Mas Jasper não estava lá. A Inês esticou o pescoço, vasculhando a capela vazia. Ela precisava localizar Jasper. Quei Yubu tinha de morrer aquela noite.